Alô, olá pessoas. No vídeo de hoje vamos falar sobre o catolicismo de hospício. É interessante como alguns indivíduos da internet usam o fato de terem uma religião para marcarem sua identidade, né? Então não é somente um cara que ele é influenciador sobre política, por exemplo, não. Ele é um católico, ou senão o cara é um vereador lá de Antagorda, Rio Grande do Sul, mas ele não é um simples vereador, ele é um católico, aí tá lá na bio do Instagram do cara, né? E engraçado que, por várias vezes, né, eu já vi esse tipo de coisa, né? Então o cara tá lá, é católico, é conservador, ANCAP, não sei o quê. O perfil do cara é uma é uma sopa de letrinha, é aquele personagem, né, o fragmentado, todo cheio de facetas. E o objetivo aqui hoje é trazer alguns elementos do catolicismo de hospício e, consequentemente, do católico de hospício. Antes disso, dar um gole no meu cafezinho. Ai, cafezinho gostoso. Então vamos lá. Fiz o levantamento de alguns pontos, algumas observações acerca desse espécime que é o católico de hospício. E o primeiro ponto que eu notei foi a soberba. Então são uns indivíduos assim que por si só se colocam numa posição acima da dos outros, acima da do povo comum. Isso não é exclusivo deles não, né? Você tem influenciador de tudo quanto é nicho que acha da mesmíssima forma, né? Então é o influenciador, por exemplo, é um influenciador de esquerda que na cabeça dele ele é sábio porque ele sabe todas as conjugações e todas as palavras dos pronomes neutros, por exemplo, né? É o cara que se acha melhor porque não faz piadinha lá com minoria, né? Com gordo, com gay, com negro, com não sei o que, não sei o que. Então, por si só, por esse fato, ele se acha melhor do que os demais, do que o trabalhador comum, por exemplo, né? Ou se não, é o influenciador de direita que se acha melhor porque defende certas pautas a ferro e fogo. Da mesma forma que que o católico de hospício, ele se coloca numa posição acima por defender pautas, vamos colocar assim, pautas morais, que ok, são pautas que estão em conformidade com que a igreja defende, com o que a igreja ensina, só que você defender o que a igreja ensina e se portar como um jogador, como alguém que está acima dos outros, são coisas completamente diferentes, né? E isso também, junto com a soberba, traz uma estética. Que tipo de estética? Então é sempre assim. É sempre um cara com uma roupinha social, com um terno engomado, e quando tá em algum quarto, algum escritório, algum cenário, é sempre cheio de livro atrás, sabe? Inclusive tem um monte de livro atrás aqui, pô. Será que eu sou um católico de hospício? Não sei, hein? E isso é um Ctrl+C, Ctrl+V, é um copia e cola da estética dos influenciadores de direita, né? Da Europa, dos Estados Unidos. Então, assim, os caras sempre vão ser um Ctrl+V de Jordan Peterson, por exemplo. Pô, tem aquele influenciador em inglês, escritor em inglês, Roger Scruton. E aqui no Brasil, Olavo de Carvalho, né? Então, assim como o chorume escorreu do carro do lixo, desceu até a sarjeta, passou por Olavo de Carvalho e caiu nos católicos de hospício, né? Seria Olavo de Carvalho o primeiro católico de hospício? Não sei. É uma pergunta interessante. E assim, ainda nesse ponto, né, da soberba dos caras, você pode fuçar a internet afora e vai ver vários vídeos curtos, vídeos longos, os caras dizendo que o brasileiro tem 83 IQI, mas eles não têm.
Eles não têm, não. Sendo que tem uma pá de material por aí já desmistificando esse negócio, sabe? Interessante como esse ponto ele é mais usado pelo pessoal mais à direita, né? Sobre como o povão em geral tem 83 de QI, mas eles não têm. Então, logo, são pessoas iluminadas aí para conduzir os rumos do país, né? Evidentemente. Um outro ponto interessante é a ideologia. Isso casa muito com a estética também e com a soberba. Então, por exemplo, o católico de hospício, apesar, né, de se dizer, né, de se apresentar, ou, ou de se portar como católico, ele acaba defendendo algumas estranhezas no que diz respeito ao que a igreja ensina. E acaba adotando para si de novo, novamente, mais uma vez, um Ctrl+C, Ctrl+V do que é, vamos dizer assim, propagandeado na Europa, né? Então eles adotam para si um identitarismo católico, mas não é um identitarismo católico brasileiro que tem suas características próprias, né? A Igreja Católica nos países afora, nas regiões afora, ela acaba adotando características do lugar onde ela se instala. Então, por exemplo, o católico mexicano, ele tem características próprias que são inerentes a ele. O católico brasileiro também, o católico espanhol, o católico alemão, francês, enfim. Mas então não é um identitarismo católico próprio do nosso país, como um. Eu não sei se o pessoal integralista é certo. É certo eu dizer que o pessoal integralista era assim, mas eles tinham uma consciência maior das peculiaridades do nosso país, né? Das características que são próprias do nosso país. Mas esse pessoal não é assim. E onde é que eu quero chegar? Por exemplo, eles acabam adotando uma postura identitária católica europeia. Isso acaba trazendo um monte de maluquice que essa turma defende. Então, tá o cara morando aqui no Brasil e sendo contra, por exemplo, a imigração. Uai, que problema de imigração o Brasil tem? Eu não sei. Mas aí os caras são contra a imigração, são contra a invasão do Islã no nosso país. Aí, que invasão tá acontecendo? Eu não sei. Mas aí os caras, como eles copiam o- os termos, as pautas de lá, da direita identitária europeia, os caras acabam trazendo essas coisas pra cá e que acabam não colando. E o que é que acaba colando aqui no Brasil? Ah, é o cabra ser contra aborto, ser contra a viadagem, enfim, essas paradas aí. Ser contra a putaria, ou se dizer contra, né? E assim vai. Mas uma coisa que acaba me chamando a atenção, mais do que esses identitarismos, é como sempre essa turma acaba caindo na defesa do neoliberalismo, né? Sempre acaba caindo na defesa de uma economia mais financiarizada, sendo que a igreja, ela é bem clara no que diz respeito à justiça social. Então vamos lá. Se você pegar Catecismo da Igreja, 2425, vai estar escrito assim: a Igreja tem rejeitado as ideologias totalitárias e ateias associadas nos tempos modernos ao, entre aspas, comunismo ou ao, entre aspas, socialismo. Além disso, na prática do, entre aspas, capitalismo, ela recusou o individualismo e o primado absoluto da lei do mercado sobre o trabalho humano. A regulamentação da economia, exclusivamente por meio do planejamento centralizado, perverte na base os vínculos sociais. Sua regulamentação, unicamente pela lei do mercado, vai contra a justiça social, pois há muitas necessidades humanas que não podem ser atendidas pelo mercado. É preciso favorecer a regulamentação
racional do mercado e as iniciativas econômicas, de acordo com a justa hierarquia de valores e em vista do bem comum. Então, assim, a igreja é muito clara em dizer que o Estado, ele não deve ser uma economia planificada e sei lá o que, o socialismo, o comunismo, os caramba quatro, e também que não deve ser um capistão. Mas é muito estranho que esses católicos de hospício, indo na contramão do histórico da Igreja Católica aqui no Brasil, que é principalmente da época da ditadura pra cá, da época de Getúlio Vargas pra cá, na verdade, é adotar uma postura mais pró-trabalhador, mais a favor da justiça social. Opa, Roberto Machado do Futuro falando aqui. Eu vou passar um material de apoio que eu acabei vendo no Instagram depois de eu gravar esse vídeo. E é justamente sobre isso. Como esse tipo de catolicismo estranho acaba se aliando a ideologias que não têm a ver com o que diz a própria igreja. A ausência de um pensamento livre mercadista e propriedade privada, ele consome recursos, enquanto o livre mercado poupa e multiplica. E quando Jesus fala da parábola dos talentos, ele está falando de investimento. Cada um recebeu o talento e Jesus esperava que esses talentos fossem investidos e multiplicados. Então Jesus apoiaria o mercado financeiro. Então, por exemplo, quando você tem a criação do Estado Novo, várias pessoas influentes, né? Vários intelectuais, várias pessoas inteligentes ali que eram da igreja, né? Que tinham uma formação católica, ajudaram na formulação do Estado Novo, né? Na criação da CLT, por exemplo. Você tem influência da doutrina social da igreja ali. E tem um monte de gente falando disso, internet afora, bem melhor do que eu. Então, quem quiser, pesquise. Você tem, na época das ditaduras militares aqui na América Latina, o surgimento da teologia da libertação, que era uma teologia, apesar aí dos seus defeitos, né? Tem um enfoque mais no trabalhador, nos mais necessitados e na justiça social. Mas uma coisa que não me entra na cabeça, e por isso é catolicismo de hospício, que é coisa de maluco mesmo, é o cabra se dizer católico, ter lá aquela roupa engomada, né? Ter lá aquela estética, e ser a favor dessa economia financiarizada neoliberal. É uma loucura. Isso não faz sentido. Tem um vídeo muito bom, que é de um rapaz. Ele participou aí de um debate aí com um bruxo e tal. E aí tem alguém entrevistando ele na rua e perguntando sobre o projeto do que tá no Senado agora, do fim da escala 6x1, né? E aí que é perguntado pra ele se ele é a favor do projeto e tal. Ele disse que é contra o projeto porque, né, a esquerda nunca se preocupa com o trabalhador e e assim vai. Opa, olha eu novamente. O vídeo em questão é esse aqui. O que me motiva a estar aqui nesse ato hoje em dia, que eu saí do Rio de Janeiro e vim pra cá, é mostrar que quem defende os trabalhadores de verdade somos nós os católicos, somos nós os conservadores, somos nós os tradicionalistas. Porque a esquerda hoje em dia levanta a pauta trabalhista, levanta a pauta do trabalhador, sendo que ela vê somente o trabalhador como um instrumento para propaganda política, como um instrumento para seus fins revolucionários. E a esquerda, pelo contrário, o que ela vem fazer? Ela tenta resumir todas essas questões de uma forma na base da canetada. 6x1 não é uma situação que a gente vai resolver na base da canetada ou lançando uma lei como aquela palhaça da Erika Hilton fica querendo colocar. A escala 6x1 e os problemas trabalhistas são problemas estruturais do Brasil e isso tem que ser mudado de formas graduais e com medidas precisas. Não é dessa forma que a esquerda coloca. Então, você, no caso, como a lei está hoje, então você é contra o fim da escala 6x1, essa que está no Congresso? Sim, com certeza. O cara achar que existe pé de igualdade na negociação entre trabalhador e patrão é complicado, né? Mas é isso.
Sendo que isso aqui foi só um parágrafo que eu li, né? Mas tem inúmeras outras partes do catecismo e da doutrina social da igreja em que ela defende a justiça social. Ou seja, em que o Estado, ele atue ostensivamente para dar o que é justo, para agir com o máximo de justiça possível. Tanto para o patrão quanto para o trabalhador. Então, assim, é uma loucura como os caras se identificam, os caras se portam, né? Só falta botar uma placa gigante assim, né? Uma pedra no pescoço, um nome católico, tradicional, não sei das quantas. E, em contrapartida, defendem coisas que são estranhas à própria igreja. E aí vem uma coisa interessante, que eles adotando essa ideologia, eles também acabam, me parece que esquecendo que não existe somente igreja católica romana, que é o que é majoritário aqui no Brasil, né? Mas que a igreja católica é um conjunto de inúmeras igrejas. E o que dá a entender a muita gente, né, como se o cristianismo fosse uma religião europeia, coisa que não é também, né? Pra quem não sabe, né, o cristianismo aí foi fundado por um cara lá na Palestina, chamado Jesus Cristo. Então ele não era francês, ele não era alemão, ele não era espanhol, não era português, então, né? É engraçado como o católico de hospício ele tem esse fetiche, vamos dizer assim, né, em coisas europeias, né? Na igreja europeia. Mas e por que é fetiche? Porque é uma coisa puramente pra autopromoção, pra autossatisfação. E assim vai. Tipo, o cara ele não é, por exemplo, o católico do hospício, ele não é somente, eu sou católico romano, vou pra missa, vou pra quermesse, vou pra procissão, vou lá ouvir a missa bonitinho. Não é isso. É algo puramente fetichista. Então o cara, não, eu não vou pra missa nova. Católico do hospício é assim, né? Eu não vou pra missa nova, eu vou pra missa tridentina. E tá lá os cabras rezando em latim. Ah, não, eu não vou pra... Isso aí eu já vi. Já vi um, um debate assim, né? Do católico de hospício dizendo: ah, eu não vou pra catequese porque eu posso ser processado, porque o PT vai me perseguir, sei lá o que, sei lá o que. Aí tem um outro católico debatendo com ele, que não é de hospício, dizendo: cara, eu sou professor de catequese, não dá nada, velho. Eu falo tudo o que a igreja ensina e pronto. Olha eu aqui de novo. Tinha muito tempo que eu tinha visto esse vídeo, então me deu o trabalho de procurar e pegar a minutagem na qual me referi e colocar aqui no vídeo pra dar mais contexto. Oi? Você deve evangelizar? Não, devemos. E como que a gente vai fazer Deve isso sem Você poder se pronunciar evangelizar no cristãos? Você é permitido evangelizar no Brasil? Ué, você não consegue sair na rua, entregar, Não. pregar a palavra? Nada disso pode? Boa parte das nossas doutrinas são consideradas intolerância religiosa. Hoje, se você falar, você sabe disso, pô. Eu assisto o canal, pô. Quantidade de coisas que você não fala porque você vai ter o canal derrubado, o Ministério Público te atacando. Você tá aqui só de diversão. Senhorim, eu sou catequista. Todo encontro sobre família, eu posso dizer com alto e bom tom: família é homem, mulher e a prole. Mesmo que o Estado não reconheça isso, isso é família para a Igreja Católica. E eu nunca respondi a qualquer processo legal. Eu estou pregando para 30, 40 pessoas dentro de uma instituição reconhecida pelo Estado e eu não estou sendo preso por isso. Eu não vou te complicar aqui, mas o teu público sabe. Isso acontece porque eles ficam mais preocupados em colocar a sua suposta, né, a sua pretensa religiosidade para fins externos, para fins de autopromoção, do que na prática da sua vida privada. Então é por isso que isso acontece. E por isso que também isso é uma coisa fetichista, né? Mas aí eles acabam desprezando, por exemplo, igrejas católicas que
tem comunhão com Roma que são fora da Europa, né? Então, por exemplo, a igreja copta, por exemplo, eu não sei se tem comunhão com Roma, mas também a igreja católica, né? A igreja siríaca, a igreja maronita, a igreja etíope, e assim vai. Por fim, tem uma outra coisa bem engraçada também, que vem junto com esse identitarismo católico europeu, que é o católico de hospício que acha que tá numa cruzada. Que acha que... que acha que a qualquer momento aí o Brasil vai virar muçulmano e a gente vai falar árabe e assim vai. E o que é mais absurdo, os caras aqui no Brasil ficam preocupados com o que é que zorra tá acontecendo na Europa nesse sentido. Então os caras falam assim, islamização da Europa, ou melhor, né? Islamização do Ocidente, sendo que os próprios europeus nem consideram a gente Ocidente, então por que a gente tem que ficar preocupado? Não sei. Então, isso também faz parte do identitarismo europeu, que é trazido pra cá, né? Que escorreu pra cá, assim como o chorume escorre do carro do lixo pra sarjeta. E o que é engraçado, porque na cabeça deles, do católico de hospício, o Islã é uma religião anticristã, sendo que não é. Então os caras têm lá um respeito muito grande a Maria, a Jesus. Então, isso vem junto com uma defesa... o nível da loucura. Isso vem junto com uma defesa, por exemplo, do Estado de Israel. Sendo que, o exército israelense destrói e profana imagens sagradas, enquanto o Irã constrói uma estação de metrô em homenagem a Maria. E aí? O que é anticristão? Tem vários pontos nesse sentido histórico, né? E vamos dizer assim, de nuances. Então, mas então os muçulmanos nunca dominaram a Europa, sei lá o que. Claro, isso aconteceu, né? Mas então os cristãos nunca perseguiram os muçulmanos. Isso também aconteceu, né? Mas são nuances de processos históricos e também não vou ficar 2 horas falando aqui. Então é isso. A minha ideia hoje era só fazer um apanhado do arquétipo do católico de hospício, do catolicismo de hospício. Quem sabe aí nos próximos vídeos eu fale de coisas mais específicas, assim como eu fiz com o delírio de classe média, né? Com o indivíduo chamado classe média delirante. Então é isso. Valeu! Ma femme est partie ce matin